Questão 60, item A. Se f grande de x é igual a f de x vezes g de x, onde f e g tem derivada de todas as ordens, mostre essa relação, né? A derivada segunda da função f grande é dada por, f duas linhas vezes g, mais duas vezes f' g' mais f vezes g duas linhas, né? Muito bem. Então tá. Vamos aplicar duas vezes a regra do produto aqui. Vamos ver o que vai dar? Primeiro, o f linha, f grande linha de x. Vai ser o quê? De acordo com a regra do produto. Derivada da primeira função vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Então, estou olhando para a expressão de f, que é o produto de f vezes g, e usando a regra do produto. Agora eu vou calcular o f duas linhas, que é o que ele quer que a gente... f grande duas linhas, tá? Observe que f grande duas linhas é a derivada da f grande linha, que é dada por uma soma. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, vai ficar assim, olha só. f'(g), derivada de f'(g), mais fg', mais a derivada de fg'. Tá? Estou usando o quê? Propriedade das derivadas. Derivada da soma é a soma das derivadas. Agora, cada uma dessas parcelas é um produto, derivada de produtos eu tenho aqui. Então, vou usar novamente a regra do produto. Dessa forma, o f grande duas linhas fica assim, ó. Derivada da primeira, derivada de f' é f duas linhas. Derivada da primeira, vezes a segunda função, mais a primeira função, que é o f', vezes a derivada da segunda, a derivada da função g, é o g'. Olha para cá agora, novamente, regra do produto. Derivada da primeira, f', vezes a segunda, g', mais a primeira função, que é o f, vezes a derivada da segunda. A derivada de g' é o g duas linhas. Portanto, o f grande duas linhas vai ser o quê? F duas linhas g, duas parcelas iguais, então mais duas vezes f' g', e aqui mais fg duas linhas. Pronto, isso aqui já é a parte A, Se f grande é o produto de f e g, então a derivada segunda dessa função f grande é isso aqui, conforme nós mostramos, tá? Item A. Vamos ao item B. O item B está pedindo para encontrar fórmulas análogas para f grande 3 linhas, f grande 4, a derivada de ordem 3 e a derivada de ordem 4 da função f grande. Então tá. A primeira derivada de ordem 3, vamos lá. A derivada de ordem 3 da função f grande, Isso aqui vai ser o quê? Vai ser a derivada da derivada de ordem 2, Então a gente tem aqui a derivada de ordem 2 é uma soma de três parcelas, a derivada da soma é a soma das derivadas, portanto aqui o f3 linhas vai ficar assim, ó, f duas linhas g', a derivada da primeira parcela, mais a derivada da segunda parcela, então duas vezes f', g', derivada dessa parcela, mais a derivada dessa última parcela, mais fg duas linhas, Pronto. Agora, cada uma dessas parcelas é um produto, eu tenho a derivada de um produto. Então, regra do produto. Vamos fazer isso? F duas linhas vai ser igual, ó, regra do produto, derivada da primeira, f3' vezes a segunda, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda, tá? Bom, agora aqui vai ficar o quê? A derivada da primeira... Vamos colocar a primeira função como sendo 2f' aqui, tá? Então vai ficar assim, ó. Derivada da primeira, 2f duas linhas. Derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira função, 2f', vezes a derivada da segunda, g duas linhas. Aqui, derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda, g 3 linhas. Maravilha isso aqui, não é verdade? Bom, vamos ver o que vai dar? Bom, então o f3 linhas, que é o f grande, derivado de ordem 3 da função f grande. Vamos pôr um tracinho aqui. Vai ser o quê? f3 linhas g. Que mais, Olha só, olha para essa parcela aqui, olha. E qual outra parcela que a gente pode estar olhando? Para essa aqui também, Olha para essas duas aqui, tá vendo? São parcelas iguais, Uma vez f duas linhas g', mais duas vezes f duas linhas g'. Vai dar o quê? 3 vezes f duas linhas g'.
Agora vamos olhar para essas duas aqui, né, que também são iguais, F', G, duas linhas, né? Duas vezes, mais uma vez, 3 vezes F', G, duas linhas. E a última parcela, FG, 3 linhas. Bacana, né? Vamos lá, vamos lá. Então esse aqui é o F3. Ele está pedindo também para a gente calcular F4, né? Derivada de ordem 4. Vamos fazer isso aqui? Derivada de ordem 4 agora, né? Vamos fazer meio que direto, pessoal? Pode ser? Derivar cada uma dessas parcelas aqui, tá? Então vai ficar assim, ó, olhando para essa parcela. Derivada da primeira, F4. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Agora olhando para cá, agora, derivando essa parcela. A primeira função aqui vamos considerar o 3F duas linhas. Então vamos lá. Derivada da primeira, 3F, 3 linhas. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda. Derivada da função G' é o G de duas linhas. Agora, olha para essa parcela. Primeira função aqui, o 3F'. Derivada da primeira, 3F, duas linhas, vezes a segunda, mais a primeira função, que é o 3F', vezes a derivada da segunda, G'. Falta a última parcela, não é verdade? Derivada da primeira, F', vezes a segunda, mais a primeira função, o F', vezes a derivada da segunda, vai dar a derivada de ordem 4 da função G. Nossa, mãe! Bom, vamos ver o que vai dar isso? Então, F, derivada de ordem 4 da função F grande vai ser o quê? Essa parcela aqui, né? F4G. Agora vamos ver onde tem F3, a derivada de ordem 3 da função F. Aqui, né, tem derivada de ordem 3 e aqui também, né? Uma vez mais 3 vezes, 4 vezes. 4 vezes a derivada de ordem 3 da função F vezes G'. Bom, agora que tem derivada segunda de F aqui, né? E aqui, ó, 3, 6 vezes F duas linhas, G duas linhas. Agora tem derivada de ordem 1 aqui e aqui, né? Então 3 mais 1 mais 4 vezes F', G3 linhas, e a última parcela aqui, né? F' e G4, né? Derivada de ordem 4. Nossa Senhora! Então, aqui está a derivada de ordem 4 da função f grande. E aqui está a derivada de ordem 3 da função f grande, tá? Muito bem, muito bem. E agora o item C. Conjecture uma fórmula para a derivada de ordem n. Olha só, pessoal, para isso, vamos lembrar aqui do triângulo de Pascal? Vocês lembram do triângulo de Pascal? Diz o seguinte, ó, a próxima linha é 1, ó, 1 mais 1, 2, finaliza com 1, começa com 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, termina com 1, começa com 1 e termina com 1. Então, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, termina com 1. Só mais uma, ó, 1, agora começa com 1 mais 4, 5, 4 mais 6, 10, 6 mais 4, 10, 4 mais 1, 5, 1. Tá? Esse é o triângulo de Pascal, tá bom? Bom, agora vamos analisar o que está acontecendo. Olha só, a derivada de ordem 1, antes disso. Isso aqui é a linha 1, linha 0 de triângulo Pascal, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 e assim por diante. Olha só. Olha aqui para a derivada de ordem 1. Olha os coeficientes que estão aparecendo aqui nas derivadas, ó, 1 e 1, tá vendo? Exatamente os coeficientes da linha 1 do triângulo de Pascal, não é verdade? Olha agora para a derivada de ordem 2. Aqui, ó, aqui está a derivada de ordem 2, tá vendo? Quais são os coeficientes que estão aparecendo aqui, ó? 1, 2, 1. Exatamente a linha 2 do triângulo de Pascal, ó. 1, 2, 1. Derivada de ordem 3, tá vendo aqui, ó? Olha os coeficientes. 1, 3, 3, 1. Exatamente os elementos da linha 3 aqui. Ah, já pegou o esquema? Olha, de ordem 4. Os coeficientes 1, 4, 6, aqui 4 e 1. Não é verdade? Não é a linha 4 do triângulo de Pascal? 1, 4. Tudo bem? Bom. Além disso, o que a gente observa? Que em cada derivada, a ordem das derivadas de f,
elas vão decrescendo, né, de n, tá vendo? O n aqui no caso é 2, ó, até 0, ó, f2, f1, f elevado a 0. Aqui também, ó, a derivada da função f minúsculo, ó, vai decrescendo de n até 0. 4, 3, 2, 1. E a ordem das derivadas de g vai crescendo de 0 até n. Ó, aqui tem g elevado a 0, g elevado a g', né? Derivada segunda, derivada terceira, assim por diante, tá? Bom, em vista disso, a gente pode escrever o seguinte, que a derivada de ordem n da função f vai ser o seguinte, olha, o binomial de n sobre 0, que cada um desses elementos aqui, ó, os elementos da primeira coluna, é o binomial de, por exemplo, esse aqui é o de 4 sobre 0, esse aqui é o de 3 sobre 0, tá? Binomial de n sobre 0, f elevado a n, g elevado a 0, tá? A ordem da derivada de f é a ordem n. O próximo é o próximo elemento da linha do triângulo Pascal. Binomial de n sobre 1, f elevado a n menos 1, g', tá? Depois aqui cabe um parênteses, né? Parênteses aqui, e vai embora. O próximo é quem? Binomial de n sobre 2, f de ordem n menos 2, g, duas linhas, tá? Então, aqui vai embora até onde, hein? Até a última derivada aqui, né? A última derivada contém o binomial de n sobre n, que é a última parcela aqui de cada linha, n sobre 0, n sobre 1, n sobre 2, tá? A última parcela de cada linha. F elevado a 0, derivada de ordem 0, que é a f, né? A derivada de ordem 0 aqui, eu estou considerando a função g, então vamos tirar esse 0 aqui, tá? F e a derivada de ordem n de g, pronto. Aqui está a conjectura da derivada de ordem n, tá?